Oi, gente, a paz do Senhor. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir que você deixe o like aqui embaixo, por favor, é muito importante. Quando eu terminar, comente o que Deus falou com você e compartilhe com seus amigos, amém? Hoje eu quero ler com vocês Marcos 1, do versículo 16 ao 20, que diz assim: A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da obediência e que todo mundo precisa fazer renúncias para seguir a Jesus, né? Aqui eu acho muito forte porque fala que Jesus chamou Pedro e André e eles largaram tudo e foram. E aí fala que ele chamou Tiago e João, eles largaram tudo e foram. Não fala, aí eles conversaram com Tiago e João conversaram com os pais, com o pai e decidiu seguir Jesus, e que Pedro e André resolveu com os outros pescadores. Não, só fala que eles simplesmente largaram e foram seguir Jesus. E nós, muitas vezes, por algo que Deus pede, que é muito, em comparação, é algo muito menor, e a gente fica, ai, mas será que eu faço? Ai, Deus, mas por que o Senhor pediu uma coisa tão difícil? E a gente, às vezes, tem essa dificuldade de obedecer imediatamente o que Deus falou, né? O que Jesus tem nos mandado fazer. E aqui é interessante porque eles não estavam fazendo nada e foram seguir Jesus. Eles tiveram que abandonar Simão e André, né? Que é Pedro e André. E Tiago e João, eles tinham uma profissão. Eles abriram mão da profissão deles ali para ir seguir a Jesus. Eles abriram mão do sustento, porque se eles não estavam fazendo, se eles largaram o trabalho, eles deixaram os peixes que eles já tinham pegado lá, se iam pegar, já não iam mais. Então, tipo, eles abriram mão do sustento que eles poderiam ter através daquele trabalho para seguir Jesus. E não é que os cristãos não devam trabalhar, não é essa a questão, mas é que eles abriram mão de uma coisa importante, realmente importante, sustento, né? Comida, sustento da família, e eles abriram mão disso porque eles foram seguir a Jesus. E muitas vezes nós, por menos, não queremos abrir mão. E às vezes a gente fica assim, ai Deus, mas eu tenho que abrir mão de tanta coisa e aquela pessoa não tem. Ai, por que eu não posso fazer isso e aquela pessoa pode? Ai Deus, mas por que eu tenho que renunciar a tanta coisa e parece que aquela pessoa não tem que renunciar a nada? Mas, em primeiro lugar, que não, nada vale a pena em momento nenhum a gente ficar se comparando. E outra, a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente não sabe o que aquela pessoa tem renunciado, né? A gente não sabe tudo que aquela pessoa tem vivido com Deus, tudo que ela tem deixado para lá para seguir a Jesus. Cada um precisa renunciar a algo. Tem pessoas aqui que falam para Jesus: Olha, deixa eu enterrar meu pai antes de eu ir te seguir. E aí Jesus fala: Deixa que os mortos enterrem os mortos. Então aqui a gente tem vários casos de pessoas que falaram: Ah, deixa eu fazer tal coisa. E Jesus falou: É agora ou é agora? E nós muitas vezes ficamos: Ai, Jesus, daqui a pouco eu te obedeço, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. E Jesus, quando ele fala faz, é faz agora, não é faz amanhã, não é faz daqui a pouco. Se ele falou faz, é faz. E a gente tem essa dificuldade de entender que o faz dele é faz agora. E às vezes a gente fica, ai Deus, mas confirma. E Deus já confirmou 1000 vezes, você fica, ai Deus, confirma. Eu não vou fazer sem o Senhor confirmar. E a gente fica colocando impedimento para obedecer a voz de Deus, mas nós precisamos obedecer imediatamente. E nós vamos renunciar muitas coisas, mas vale a pena, porque nada nesse mundo, nada vale a presença de Deus. Nada que a gente conquiste, nada que a gente alcance vale a pena se a gente não tiver a presença de Deus. Eu tenho repetido isso em alguns vídeos porque eu tenho vivido isso, eu tenho entendido que a minha alegria não está condicionada a nada. Tipo, eu não vou ser feliz quando eu tiver isso ou aquilo, eu vou ser feliz hoje. Eu sou feliz hoje e serei amanhã. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Jesus é a minha alegria, é a minha força, é o meu fôlego de vida. E muitas vezes a gente fala, ai, Jesus, agora não dá. Fica colocando impedimentos para obedecer a Jesus. Ou fica, ai, Jesus, mas isso eu também vou ter que renunciar, porque a gente se apega às coisas. Eu passei um tempinho atrás por um momento que eu falei, nossa, Jesus, até dos meus sentimentos eu tenho que abrir mão,
Porque muitas vezes eu era vitimista, então eu me achava a pessoa mais coitadinha do mundo. E aí Jesus falou: chega, não vai mais ser assim, você precisa mudar. E aí eu fiquei: ai, Jesus, até isso eu tenho que abrir mão, porque a gente reclama no secreto, óbvio, a gente não vai falar pros outros, mas a gente fala: ai, Jesus, mais isso. Só que tudo que ele fala pra gente abrir mão é pelo nosso bem. E, gente, na minha igreja eles falam uma frase que eu acho assim que define tudo. O altar não deve nada a ninguém. O altar, ele não deve pra gente. Então, tudo que a gente entrega a Deus, ele nos dá muito mais do que o que a gente entregou a ele. Quantas vezes a gente entrega uma oferta na casa de Deus e Deus prospera, Deus transforma, Deus realiza coisas que você fala: se eu tivesse usado aquele dinheirinho que eu ofertei para tentar fazer o que eu ganhei aqui, que Deus me preparou, eu não conseguiria. Porque o dinheiro que eu ofertei não daria para fazer o que Deus fez aqui. Porque eu ofertei um pouco e Deus me deu muito mais. Porque Deus, ele multiplica. Deus tem prazer em nos dar muito mais do que a gente merece. Não só porque a gente serve a ele. Na verdade, a gente serve a ele, mas ainda assim a gente peca. Então não é por merecimento. Mas é porque ele tem prazer em agradar os seus filhos. E porque ele faz questão de nos dar a mais, pra gente não achar que é por merecimento. Tipo, nossa, eu dei 5 reais, agora eu ganhei 10. Ah, é porque eu ofertei 5. Não é uma barganha com Deus. Mas é que a gente sabe que tudo que a gente oferta a Deus, tudo que a gente entrega a Ele, tudo que a gente faz pra Ele, Ele nos dá muito mais. E não é sobre a questão dos lucros, do que a gente vai ganhar depois, do que a gente vai colher, seja fisicamente ou espiritualmente no futuro, mas é o que a gente colhe na hora, porque quando a gente obedece a Deus, a gente sente uma paz de ufa, fiz. Porque por mais que a gente fique enrolando para realizar o que Deus mandou a gente fazer, para obedecer, a gente não fica em paz, você fica inquieto, você fica sentindo aquela angústia, pensando o que eu faço, sendo que Jesus já te deu o direcionamento, você fica, ai, o que eu faço, o que eu faço? Quando a gente obedece e toma decisão e faz o que Jesus mandou a gente fazer, simplesmente toda aquela agitação cai por terra. Toda aquela agitação não existe mais. Todo o mar se acalma dentro de nós. O vento cessa, porque a gente obedeceu. A obediência, ela traz paz. A obediência, ela traz alegria. E Jesus não quer o nosso sacrifício, Jesus quer a nossa obediência. Porque muitas vezes a gente fica: nossa, Jesus, eu vou na igreja de domingo a domingo, eu faço isso, eu faço aquilo, só que muitas vezes a gente não tem feito do fundo do nosso coração. E não adianta a gente ir à igreja e ser uma coisa na igreja e fora da igreja ser outra. Nós precisamos ser cristãos integralmente, em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares, seja numa festa, seja no mercado, seja na feira, seja na rua, seja na igreja, seja em casa. Onde for, nós temos que ser exemplo e nós temos que fazer a diferença. Mas a palavra central de hoje, que Deus tem falado comigo e com você, que Deus está falando, é que nós precisamos obedecer imediatamente o que Ele fala pra gente. Eu sei que muitas vezes a gente fica: nossa, mas será que foi Deus que mandou? E eu até falo pra minha mãe, né, que quando Deus manda a gente falar algo pra alguém, e às vezes não é uma revelação, mas é você dar um abraço em alguém, você falar um Jesus te ama, você fica: ai, Deus, confirma se é pra eu falar. E tem coisa que Deus não precisa confirmar. Tem como você estar pecando, você indo lá e dar um abraço na pessoa? Tá que agora na pandemia a gente não pode, né? Mas tirando essa questão. Mas a gente precisa ter esse discernimento de entender que muitas vezes Jesus não precisa confirmar, porque é óbvio que é da vontade dele. Dar um abraço em alguém é da vontade dele, porque nós estamos demonstrando o amor. Falar Jesus te ama nunca vai ser um: nossa, eu pequei porque eu falei Jesus te ama. Não. Então a gente tem que ter discernimento e estar sensível à voz de Deus. Porque muitas vezes a gente tá tão. O vento tá tão grande na nossa vida, dentro de nós, que a gente não ouve a voz de Jesus. Mas a gente tem que orar, que hoje nós possamos orar para que Jesus mande o vento se calar. E aí o mar vai se acalmar. E nós vamos ouvir a voz audível, plenamente a voz de Jesus, para poder entender o que ele tem nos mandado fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais dia de vida, obrigado por esse dia abençoado. Pai, neste momento eu peço a Deus, abençoe a cada uma de nós, ó Pai. Cada um de nós estamos aqui, ó Pai. Oh Deus, eu peço, ó Pai, nos abençoe, nos encha de Ti, em nome de Jesus. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, ó Deus. Eu peço, ó Pai, abençoe a pessoa que está me ouvindo e eu, ó Pai, venha nos trazer alegria, venha nos trazer paz e que nós possamos obedecer a Ti imediatamente, ó Pai, assim que o Senhor nos mandar, assim que o Senhor nos
dar o direcionamento, que nós possamos obedecer, ó Deus, em nome de Jesus. Nos capacite, nos molde, nos use em nome de Jesus, conforme a tua vontade, ó Deus. E tira do nosso coração tudo que não vem de ti, ó Pai. Aumenta a nossa fé, aumenta as nossas forças. Em nome de Jesus, ó Pai. Enche-nos de ti, ó Pai. E que nós possamos viver coisas lindas com o Senhor, ó Pai. E obedecendo a ti, ó Pai. Que nós não venhamos nos comparar a ninguém, mas que nós possamos entender que perante a ti não somos únicos. E que o Senhor nos ama, ó Pai. Em nome de Jesus. E que esse vídeo alcance vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, gente, é isso. Espero que Deus tenha falado com você. Curte aqui embaixo, Deus falou com você. Comente o que Deus falou com você, que é muito importante. E compartilhe com seus amigos. Amém? Beijo, gente. É isso. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.